Ah, Então, entendi. porque no dia da independência, da proclamação da independência em Kinshasa, dia 30 de junho de 1960, ele tomou a palavra, ele foi falar, ele quebrou o protocolo. E na sua fala, ele trouxe muitas lembranças ruins da colonização. Ele acusou, porque tinha na época o rei da Bélgica, né, que era o Baudouin Premier, que eu acho que o filho do Leopoldo II, o filho, o neto, uma coisa assim, que estava, né, presente. Ele acusou também, então ele foi de uma fala muito franca que machucou, que feriu muito os belgas que estavam presentes e humilhou o rei da Bélgica que estava presente na cerimônia. Então, isso, aonde que começou os problemas dele, né? Eu acho que ele falou demais no dia, né? Ele foi muito direto, que começou os problemas deles. Então, acho que usaram ele de ser comunista. Ele tinha muitas ligações também com os partidos comunistas na época, né? Na União Soviética também. Mas ele tem uma visão, ele tinha uma visão muito, muito foda assim, do continente africano, principalmente do Congo. Tá? Eu tô tentando entender, então, quando se começou a falar sobre a independência, Sim. vários grupos tinham ideias diferentes de como fazer essa independência. E o cara que conseguiu aplicar era o muito nacionalista. Sim. E tinha outros grupos que não queriam isso. Então, a verdade foi eu acho que uma traição dentro do mesmo grupo, a verdade. Tinham vários grupos, porque o Congo é um país muito múltiplo, assim. Né? Tinha um dos grandes partidos lá, que chama Bako, né? Aliança do Bakongo, né? Que é a região dos meus pais, né? Que o primeiro presidente também é daquela região. Mas o Lumumba que liderava esse movimento de vários partidos, né? Vários grupos. Não era partido político, mas vários grupos. E depois dessa ocorrência, né? No dia Quando ele faz essa quando fala. ele fala isso. Então, houve uma cisão, uma divisão, né? De divisão. Então, é aí que começou esse movimento de poder tirar ele no poder, porque ele tinha mais poder que o presidente da República. Quando tu falou que ele ofendeu um pouco os belgas, eu quero entender isso. Porque se os belgas não foram expulsos, como é que é isso? Na época não foram expulsos. Eu acho que ele não ofendeu, falou só a verdade. Sim, porque a verdade machuca bastante. Isso, claro. Né? Então ele falou só a verdade. O que realmente a população estava passando antes da independência, por que da independência. Para ele, a independência foi algo que eles conquistaram, né? Depois de sofrer tanto, de perder muita gente pelas práticas dos colonizadores na época. Então, quando aconteceu a independência, os belgas continuaram lá, convivendo. Sim. Continuaram lá até um certo momento, eles estavam lá no país. A maioria voltaram, principalmente quem era militar voltaram, mas a maioria comerciante ficaram. Então tinha essa tensão de ter que conviver com belgas. Sim. Então tinha uma tensão e tinha que cuidar para não criar uma divisão. Isso. Tô entendendo. Tô sacando o que tá rolando. E também a Igreja Católica, na época, né, que era constituído de vários belgas na época, né, contribuiu muito, né, na construção das universidades, né, dos hospitais, das escolas. Então tinha uma influência muito grande, até hoje tem da Bélgica, né, nesse processo. Então não era uma coisa assim, a gente ia fazer independência aqui, expulsa esses belgas daqui, não tinha como fazer isso. Não tinha como fazer isso, não tinha. A independência é que nós vamos tomar a gestão do poder do país. Então fazer a política, né, tipo, que é a gestão do país, justamente, a gestão da sociedade. E aí esse golpe que foi feito no Lumumba, ele foi feito por belgas ou por um outro grupo do pessoal do Congo que não estava gostando do jeito que ele estava fazendo as coisas? Sim, justamente. Foi feito um grupo, na verdade foi o Mobutu, né, o presidente Mobutu, ele foi alistar, ele foi, como posso dizer, ele que liderou esse movimento de golpe. Ele tinha o exército, né, na mão. Então ele foi, convenceram ele de poder tirar o cara. Então acusaram o Lumumba de traição, uma coisa assim, aí ele foi assassinado. Tá, aí depois, então, ele é assassinado e entra vamos voltar para aquele cara, o Mobutu. Isso, Mobutu. Mobutu chegou ao poder, né, que é o primeiro... Mais um para trás. Isso. Aí chega o Mobutu, que
foi um dos caras que planejou o golpe contra o cara anterior que a gente tava Isso, vendo. acho que 1963, eu acho, se eu não me engano. E aí esse cara fica um tempão no governo e tu nasce no meio do governo dele. Isso, eu nasço em 86, no meio do governo dele. Né, no meio do governo dele. Só que no começo, como todos ditadores, né, a maioria dos ditadores tem uma esperança, né, ao chegar ao poder, eles chegam com um discurso que vão mudar, vão fazer um monte de coisa, mas as coisas começaram a se deteriorar, né, os problemas, o impedimento das liberdades de expressão, de reunião na época. Porque a expressão a gente não tinha tantos equipamento mediático, mas a questão da liberdade de reunião, de poder se reunir, de poder criar partido político, aboliu tudo isso, entendeu? Aboliu o parlamento, tudo. Então ele era o presidente Deus do país, né? Então ele falava um país, um presidente, um Rio, só um. Tudo um partido, que era o partido dele, né? Então ele ficou bastante tempo, ele ficou 32 anos no poder. Eu nasci na época que ele liderava o país. E na época ele chegou até a desenvolver muitas coisas, muitas parcerias, né, com a China, com os americanos, com os belgas também. Tinha muita boa relação, principalmente com os americanos. E uma coisa incrível que ele fez na época, você tá vendo, tem uma foto ali com ele e o Muhammad Ali? Ali, ó, a terceira foto. A terceira foto. Isso. Então, ele chegou, ele organizou a luta do século naquela época, né? Foreman e Ali Foreman. Foi em Kinshasa. Foi em Kinshasa. Então ele chegou a atrair o mundo para enxergar o Congo, né? Então, e eu lembro, meu pai falava que na época que o país era muito bem, as coisas andavam muito bem, super bem. E tu tem alguma lembrança de quando criança vivendo sobre o governo desse cara? Muito pouco. Porque quando ele saiu do poder em 97, a verdade, quando as coisas começaram, a verdade, a primeira guerra do Congo começou em 1996. Ele já estava fraco, debilitado, ele tinha câncer. E eu lembro de pouquíssimas coisas dele, né? Pouquíssimas, mas eu sei que ele tinha uma certa... Como se fala? Esqueci agora, mas eu lembro de pouquíssimas coisas.